Fala pessoal, tudo bem? Então, na nossa última live falamos um pouquinho sobre disfunção temporomandibular e zumbido somatosensorial. Aqui agora vamos deixar brevemente para vocês algumas dicas que são e podem ser extremamente importantes para o automanejo, a autoeficácia e o seu engajamento dentro dessa condição. Primeiro, se você tem um diagnóstico prévio de algum distúrbio do sono, apneia do sono, insônia, um sono não reparador, alguma alteração que também já tenha sido diagnosticada ou que você esteja percebendo sintomas em relação principalmente à sua parte gastroesofágica, refluxo, azia, dor epigástrica, náusea, enjoo, boca amarga, algum tipo de constipação associado e que esteja cursando também com algum tipo de cefaleia, seja ele na fossa posterior do crânio, claro, e que também, se você tiver algum diagnóstico prévio de uma enxaqueca, que é uma cefaleia primária, a atenção tem que ser redobrada em relação às coisas que nós vamos falar. O bruxismo, muitas vezes, ele é protetor para pacientes que têm apneia do sono e para pacientes que têm refluxo gastroesofágico. Nesse caso, os estudos direcionam, e clinicamente a gente percebe essa incidência, que geralmente os sintomas se dão maiores no período noturno, como uma proteção em decorrência da apneia do sono, onde o bruxismo dispara das vias trigeminais, a hiperexcitabilidade de algumas áreas do sistema nervoso central são para justamente um aumento da oxigenação e uma melhora de todos os contextos associados a isso. Atenção, se você tem acordado com dor na fossa posterior do crânio, dor cervical, dor na região da mandíbula, do zigomático, da maçãzinha do rosto, na região da têmpora, e quando acorda também tem percebido um barulhinho maior num ouvido em relação ao outro, pode ser que você esteja cursando com bruxismo noturno e não saiba disso. O bruxismo ele não é considerado uma disfunção temporomandibular. Basicamente, as disfunções temporomandibulares, dentro de toda a sua multifatorialidade, elas têm basicamente um componente articular, um componente muscular associado principalmente ao músculo temporal anterior, médio e posterior, ao masseter, que é o principal músculo oclusor junto com o temporal, aos pterigoides, a toda a relação do sistema supra e infraioídeo, mas principalmente aos músculos oclusores, principalmente o temporal e o masseter. E a dor orofacial muitas vezes vem em decorrência dessa hiperexcitabilidade e desse aumento de tônus em decorrência da hiperexcitação dessas vias, principalmente trigeminais. O que nós estamos atentos sempre a isso para te falar? Existem algumas formas de você automanejar de forma eficiente isso. Então, se estamos acordando com essas queixas principalmente, basicamente você pode ter um bruxismo noturno. Se você tem essa queixa mais para o final da tarde, pode ser que você também esteja cursando com um bruxismo de vigília, quer dizer. Preste atenção se durante o dia, não que você fique hipervigilante. Se você começa a ter algum incômodo nessas regiões, ao redor da orelha, na região supraorbitária, no frontal, acima dos olhos, muita tensão na região cervical, principalmente cervical alta, nuca, precisando se ajeitar a todo momento em decorrência disso. Vamos lá. Algumas coisas que você pode fazer para se ajudar. Dedo médio e dedo anelar. Massageie suavemente a região posterior da fossa do crânio, a região onde se inserem os músculos suboccipitais. Eles são músculos que têm uma relação direta com a fáscia bucofaríngea, com os constritores dessa região, da faringe também, com toda a região que se insere os músculos supraioídeos, no temporal, com a sua relação toda com as meninges, com o sistema neuromeníngeo e com as relações trigeminais que tem uma relação direta com a cervical alta, informações dessas regiões também viscerais que culminam tanto com a questão do nervo frênico quanto com a questão do nervo vago, e as suas respostas associadas a isso podem ser muitas vezes aumentar, essa parafunção relacionada, tanto aos músculos mastigatórios quanto à língua, e isso com certeza também exacerba a hiperatividade, secundariamente em resposta desses músculos, principalmente da coluna cervical alta. Massageie suavemente os músculos suboccipitais. Preste atenção para não ficar com o tensionamento excessivo dos músculos oclusores. Desencoste os seus dentes. Colhe a sua língua atrás dos dentes incisivos maxilares, lá no palato duro.
Faça pequenas aberturas, rolamento, deslizamento, pequenos movimentos artrocinemáticos que vão ajudar a lubrificar um pouco a articulação, relaxar um pouco essa cápsula e esse disco articular, essa articulação temporomandibular, que também diminui um pouco a pressão dentro dos ouvidos e vai te dar mais conforto. Associado a isso, faça pequenos traços, neuromusculares da região do músculo temporal em relação ao zigomático e à mandíbula, para você relaxar. O que você pode fazer para melhorar mais ainda? Deixe a sua boca abrir na hora que você faz esse movimento para conseguir fazer um stretching maior e relaxar um pouco mais essas fibras musculares. Venha da região do zigomático, Faça um punho cerrado e também libere os seus masseteres. Venha da região atrás da orelha, desse ossinho aqui, que é o temporal. Aqui nós temos dois músculos importantes também que podem estar hipertônicos nesse momento, e faça traços em direção à região inferior da mandíbula, do queixo, para liberar o estiloide digástrico posterior. Colhe as suas mãos aqui, apesar do platisma não fazer parte especificamente dos músculos que tem relação direta com a TM, ele é um músculo importante inervado pelo nervo facial. Colhe as suas mãos na sua entrada torácica e faça movimentos de extensão, abertura e fixação para liberar. Com isso você também vai ajudar a liberar os músculos infraioídeos, que tem relação direta com o sistema estomatognático, que tem relação direta com o ióide, com a tireoide, com a entrada torácica. Isso no seu dia a dia pode te ajudar muito. Valeu? Espero que tenha sido válido para você. Não fique hipervigilante, mas esteja atento. Se tiver com esses sintomas, procure-nos, porque nós podemos te ajudar e muito. Um forte abraço. Até breve.